Desde que eu comecei a colecionar quadrinhos, eu não lembro de ter visto um livro sobre quadrinhos, né? Um livro que dá para dizer que é um livro mais teórico, que chamasse tanta atenção e fosse tão comentado no meio quadrinístico quanto todas as aventuras Marvel. A ideia surgiu há muito tempo atrás para que esse livro ocorresse e ele já vem sendo falado há certo tempo, mesmo antes de ele ter sido publicado. Qual foi a proposta do escritor? Ele pretendia ler todas as HQs da Marvel e, consequentemente, isso trouxe o plano de escrever um livro sobre isso. E hoje eu vim aqui falar com vocês sobre o quão bom é esse livro, se realmente vale a pena e o que ele te entrega. O que ele promete a gente sabe, que ele vai falar sobre todas as aventuras Marvel. Antes de iniciar aqui o meu relato de leitura, eu vou falar para vocês sobre o que eu esperava desse livro. Eu sou aquele cara que gosta muito de colocar as coisas em ordem, de pensar assim em como a cronologia funciona, como isso foi escrito, em qual sentido, qual ordem, qual sequência. Como é que eu faço para encontrar essa sequência na Marvel? A questão é que não tem um lugar adequado. A verdade é que eu procurei em diversos lugares e não encontrei nada que fosse de fato assim, ó, esse lugar aqui é adequado. Inclusive o próprio autor recomenda um lugar que foi uma das maiores fontes que ele teve para ler nas sequências HQs, e esse lugar também não é válido para mim. Então a única coisa que eu percebi como válida ao longo aí dos meus anos de leitura foram as datas de publicação. Então essa é a única base real que a gente pode ter, e mesmo ela muitas vezes acaba se tornando um pouquinho complicada, porque algumas HQs possuem uma data na capa e ela foi publicada em outra, mas ela tinha um propósito de ser a sequência ali dentro daquele arco que ela estava. Então, todas as aventuras Marvel não me entregou nada disso. Ela não te ensina a ler na cronologia, ela não te explica como funciona a cronologia, ela meio que simplesmente ignora a cronologia. E tudo bem, beleza. E aí o que mais eu esperava dessa leitura como um todo? Eu esperava ver uma opinião muito pessoal, uma opinião da experiência com a leitura. Tipo, qual HQ mexeu em algo que para ele fez sentido, qual HQ que trouxe ali uma experiência diferente, qual HQ favorita, qual aquele mais odeia, qual personagem que meio que esteve em mais lugares e várias curiosidades assim no geral misturadas a essa experiência de leitura. Então, também não tem isso. E aí vocês me perguntam, tá, mas sobre o que exatamente é o livro? O livro é dividido em capítulos, cada capítulo aborda meio que de forma não lógica um grupo de personagens, mas às vezes também é um grupo de tempo, às vezes é um arco, às vezes é ali um grupo de revistas. É uma mistura, sabe? Cada capítulo aborda um grupo de alguma coisa. Tem um capítulo do Pantera Negra, tem um capítulo do Homem de Ferro, tem um capítulo que fala sobre os três grandes, né? O Steve Ditko, o Stan Lee e o Jack Kirby, e por aí vai. Então cada capítulo tem meio que uma intenção, e dentro desse capítulo ele vai listando ali algumas HQs que se enquadram naquilo ali, e essas HQs ele dá um resumo do que aconteceu nela. Então pensem comigo, vamos falar sobre Justiceiro. Aí, que não tá no livro, tá? Ele vai falar do Justiceiro, botar um título grandão, vai colocar talvez um ou outro detalhe sobre a origem, mas eu confesso pra vocês que eu nem lembro qual dos personagens ele falou da origem. Acho que ele deu uma pincelada na origem do Homem-Aranha, mas não passou muito disso. E aí ele vai botar ali, tá, Justiceiro número 1. Nesta HQ, o Frank Castle, não sei o que lá e tal. Justiceiro número 38 de 1947. Dessa HQ, não sei o que, sim e tal. O Justiceiro fez isso, aquilo, enfrentou o vilão tal. Na HQ 2023 de Justiceiro, não sei o que, Justiceiro fez isso, enfrentou as pessoas, foi derrotado, voltou e tal. Ele vai dando resuminhos das HQs que ele julga mais importantes e que mudaram mais o cânone do personagem. É o livro todo isso, basicamente, do começo ao fim. É uma lista de HQs com número, data, autores e tudo mais. E ali alguns detalhes sobre aquela edição resumindo. Em um ou outro caso, ele se aprofunda mais sobre o autor, sobre uma coisa de experiência, sobre alguma coisa que realmente tocou ele e que ele se envolveu mais profundamente. Seja se referindo à sessão de cartas e outras coisas assim. O que acaba me deixando bem chateado, porque eu não queria, sabe, chegar ali e ler um resumão de HQs escolhidas à sorte do mundo Marvel. O que eu queria era, de fato,
uma experiência, sabe? Entender qual foi a experiência da pessoa que leu essas HQs. E aí lá no final, e aí a gente já pula pro final, e eu peço desculpa se alguém tá com receio de pegar spoilers, ou tá lendo, ou pretende ler. Lá no final, sim, ele começa a contar um pouquinho mais da história dele, como foi que ele chegou nessa ideia de começar a ler todas as aventuras da Marvel e tudo mais, fala da experiência com o filho dele, e aí é que, pra mim, é a única parte do livro que vale. Só que quando tu para analisar que esse final, onde ele tem uma narrativa mais pessoal sobre a vida dele, sobre a experiência como um todo, se resume a, tipo, sei lá, 20 páginas, enquanto o livro inteiro tem 400 e pouca, a gente acaba percebendo que o livro não é exatamente um livro para todos os públicos. Ele não chega a ser aquela coisa do tipo, vou usar esse livro de referência, porque ele vai só resumindo, sabe, as HQs. Então tu não vai pegar, sei lá, um ônibus e ler o volume 32 ali e pensar, vou consultar lá naquele meu livro o que tem. Ele não vai te servir para isso porque talvez tu chegue lá e não tenha HQ, ou simplesmente não tenha nada a ver com aquela HQ, ou ela nem tenha sido mencionada, como é o caso do Justiceiro, que não tem um capítulo próprio. Tem outros personagens que também não tem, mas esse é o que eu acabo lembrando. Então, o que eu posso dizer pra ti é assim, todas as aventuras Marvel é legal se, tipo, sei lá, tu tá indo pra faculdade e te pediram pra fazer um trabalho sobre a Marvel. E tu quer meio que pegar um resumão, assim, sabe? Mas resumão mesmo de tudo que aconteceu. E aí tu pega todas as aventuras Marvel, vai dar uma lida ali, tu vai ter uma base, uma referência. Vai saber alguns detalhes, não vou dizer que tipo, no livro inteiro eu não aprendi nada, não aproveitei nada, mas é meio que para isso, para pegar esse resumão. Ele não vai servir para quem já é leitor assíduo, que vai simplesmente abrir a HQ, o livro, desculpa, costume, vai abrir o livro, olhar ali, tá, Pantera Negra número 32. Tá, mas eu já li isso aqui, por que eu tô lendo um resumo agora de uma coisa que eu já li? Que nem tá dando uma curiosidade, não tá dando nada de muito especial, não tá dando um contexto de época, nada. Então ele não é um complemento para quem já lê, e ele também não serve muito bem para quem quer começar a ler, porque que sentido teria tu começar a ler as aventuras da Marvel, os gibis da Marvel no geral, já tendo todo um resumo de tudo aquilo que ele julga importante. Então, o que eu posso dizer assim, ó? O livro fez um alarde, ele conseguiu se vender muito com base nisso. Nossa, o cara leu todas as coisas da Marvel. E dá pra ver que ele de fato leu, isso ok. Mas ele não entrega nada do que eu esperava, de fato. A não ser ali as últimas páginas, que elas meio que entram nesse padrão que eu pretendia encontrar dentro do livro. Então o que eu posso dizer pra ti é que talvez não valha a pena realmente esse livro. Eu não gosto muito de vir aqui pra falar sobre coisas que não vale a pena, porque, tipo, por que eu perdi meu tempo, né? Mas é que como esse livro foi tão falado no ano passado, claro que eu tô muito atrasado para fazer essa review, mas eu não vi nenhuma review de fato falando sobre ele, eu acho que é meio que meu dever, assim, como a pessoa que gastou seu dinheiro, comprou o livro e gastou seu tempo, leu o livro e percebeu que ele não entrega aquilo que é esperado, eu acho que é meu dever vir aqui falar para vocês que todas as aventuras Marvels, resumindo, é um resumo. Então, muito obrigado a todos que assistiram, espero que vocês tenham gostado, nos vemos no próximo vídeo e fui!